Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Essa época do ano, a conjuntivite faz uma visitinha quase que para todo mundo. E com isso a gente morre de medo dela. É sobre isso que nós vamos falar agora no TPM. Fique ligada. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo a oftalmologista a doutora Heloísa Pacola, que vai nos esclarecer tudo a respeito da conjuntivite. Doutora, é um prazer recebê-la novamente aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Para falar, né, Zezé, da conjuntivite, que agora no verão é mais frequente. Eu gostaria que primeiramente, doutora, a senhora esclarecesse o que é a conjuntivite. A conjuntivite ela é um processo inflamatório na conjuntiva, que é uma membrana que ela recobre quase todo o globo ocular. A parte branca do olho, chamada esclera, ela é toda revestida por conjuntiva. E a pálpebra também, internamente, também é revestida. Exatamente. E é isso que inflama? Exatamente. E quais são os sintomas que a pessoa pode perceber que ela está prestes a ter uma conjuntivite? Os principais sinais seriam o olho vermelho, né, a hiperemia conjuntival e a secreção. E a coceira, não tem? Também. Nesse caso, seriam mais os sintomas, né? Coceira, lacrimejamento, fotofobia, embaçamento. O que é fotofobia? É o incômodo com a claridade. Tipo areia que fica assim no olho, você não consegue olhar muito? Exatamente. Muitas vezes também nos quadros infecciosos, o paciente consegue até palpar gânglio pré-auricular. Olha só! Exatamente. Por causa da conjuntivite. Por causa da conjuntivite, nos casos infecciosos. E é comum, né, acordar com aquele olho grudado, exatamente. Demais. Isso é o que mais motiva a consulta, o olho vermelho associado à secreção. E por quanto tempo os olhos ficam avermelhados e inchados, assim, remelando? Isso depende da causa da conjuntivite. No caso das conjuntivites infecciosas, que são causadas pelos vírus e bactérias, a conjuntivite geralmente ela dura em torno de 7 a 14 dias. No entanto, logicamente, a instituição de um tratamento adequado precocemente ajuda nesse caso, né? Exatamente. No caso das conjuntivites alérgicas, por exemplo, elas já são quadros mais crônicos. A pessoa muitas vezes apresenta na mesma época do ano, né? Quadros sazonais, a gente fala. Então a pessoa até já sabe, já vai no consultório, ai doutora, eu estou naquela época da conjuntivite alérgica. Nossa, olha. E outras doenças também, muitas doenças sistêmicas podem cursar com conjuntivite. Por exemplo, doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, doenças mucocutâneas como pemphigoide. Então tem várias causas, aí por isso que cabe aí a consulta do oftalmologista para poder tratar corretamente. O que a gente pode fazer para evitar? Né? Realmente, toalha, fronha de travesseiro, o quê? As roupas de banho e roupas de cama, elas devem ser trocadas mais frequentemente. A pessoa acometida deve tentar deixar suas coisas mais separadas. Por exemplo, no consultório, quando chega um paciente com olho vermelho, não sabendo o diagnóstico, eu já coloco numa sala isolada, justamente para preservar os demais pacientes. Então, realmente, é uma doença de alto contágio. É muito preocupante. Inclusive, as pessoas que trabalham em ambiente com várias pessoas ou escolares, geralmente têm que ser afastados das suas atividades, porque senão às vezes pode acometer todo o grupo inteiro. Né? Exatamente. Uma epidemia mesmo. Bom, gente, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada aí. Verão combina com viagens, praia, piscina, mas não combina de jeito nenhum com gordura localizada, celulite, pelos à mostra.
Mas para isso, né, tem a Fisioforma Estética de Resultados que vai te ajudar. Acabou de chegar uma super novidade para gordura localizada, olha, que congela e destrói as células de gordura. Você perde até 25% dessa gordura e já tem resultados na primeira sessão. Tem também o Dreamline, né, que já na primeira sessão você perde de 2 a 4 centímetros. Tem também ótimos aparelhos que agem como uma britadeira, quebrando os nódulos de celulite, e outros que tratam celulite, gordura e flacidez tudo ao mesmo tempo. Sem contar a luz intensa pulsada SQ, o melhor equipamento que existe hoje, tratando-se de depilação para você ficar livre de vez dos pelos. Praticamente indolor e você pode fazer com total segurança. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma, que está te esperando com profissionais altamente capacitados e com muito carinho para recebê-la. É só agendar sua consulta e começar seu tratamento. Eu acho que é muito essencial para a mulher esses tratamentos. Eu acho que ela vai se sentir bem melhor, mais bonita, sabe, mais aparente. A autoestima dela melhora, sabe? Querendo ou não, ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, poxa, deu resultado. Você viu só? O verão tá aí e você merece ser a musa dele. Tudo você vai achar na Fisioforma. Nosso comercial e voltamos já já. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a oftalmologista a doutora Heloísa Pacola, ela que está nos esclarecendo tudo a respeito da conjuntivite. Agora, a doutora me esclarece também o seguinte, a pessoa que está acometida pela conjuntivite, ela pode continuar usando a vista normalmente ou não? Ela deve se resguardar um pouco mais, ficar com os olhos mais fechados? Também se fica fechado demais aí gruda? O que a gente faz? Ela pode sim manter suas atividades habituais, desde que ela esteja tendo... Sozinha, né? Sozinha, exatamente, e conforto em relação a isso, que não fique forçando demasiadamente acima de seus limites, porque realmente os sintomas incomodam muito, existe um embaçamento visual, então a acuidade visual cai também, então poder pode, mas de acordo com as suas limitações. Querida, outra coisa, qual é o tratamento atual mais eficaz para a conjuntivite? Bom, aí depende do agente causador. Se for uma conjuntivite por vírus, por exemplo, tem que ser instituído um tratamento com lágrimas artificiais, colírios anti-inflamatórios, compressas geladas ajudam em todos os casos. Nas bacterianas, já tem que fazer uso de um antibiótico que cubra aquela bactéria. Nos casos alérgicos, os colírios antialérgicos e anti-inflamatórios. Então, por isso que cabe a cada causa a instituição do tratamento específico. Exatamente. Perfeito. Agora, me fala uma coisa, doutora. Como evitar o contágio? Então, quais são os cuidados que a pessoa que tem a conjuntivite, ela deve evitar para não contaminar outras pessoas? Devido ao contágio ser em decorrência das secreções oculares, e nós estamos o tempo todo colocando a mão no rosto, próximo aos olhos, então as mãos estão constantemente contaminadas. Deve-se evitar o cumprimento pela mão, beijos no rosto. Se puder dormir, os casais, por exemplo, separadamente, seria uma condição mais adequada. Os cuidados com a higienização em casa, como nós falamos anteriormente, roupa de cama, roupa de banho, e o cuidado com os próprios familiares. Uma simples mão numa maçaneta de porta, já pode a pessoa que for posteriormente utilizar aquela porta ser contaminada. Abriu a porta, pôs a mão no olho. Abriu a porta para a conjuntivite. Querida, agora me explica uma coisa. Quem não cuida, que eu acho isso muito difícil, mas ainda existe, viu, Luciana? Essa conjuntivite, quais as sequelas que ela pode originar?
Nossa principal preocupação é quando a conjuntivite acomete a córnea, porque aí podem dar, por exemplo, no caso das virais, que são causadas pelo adenovírus, elas podem dar complicações do tipo infiltrados na córnea, que são como se fossem manchas esbranquiçadas. Então, a acuidade visual da pessoa cai muito, porque dá a impressão de como estar olhando por um vidro esfumaçado. Então, é uma situação que já é considerada uma complicação. Membranas inflamatórias, como a conjuntiva também recobre a pálpebra, podem se formar membranas que devem ser retiradas pelo oftalmologistas. Às vezes são até tão aderidas que até sangra durante a retirada. No caso das alérgicas também, ocorrem úlceras em escudo, porque ela tem o formato mesmo de um escudo. Então, é uma coisa preocupante, porque acomete crianças, inclusive, né, muitas vezes. E o duro é que criança coça, né, e não pode até coçar, a gente, né, gente? Mas a gente ainda tem uma consciência, né, que não pode coçar, né, que eu acho pior, que a gente vai com a unha, assim, que fica pior ainda, não é verdade? Porque o olho já está inflamado, então os tecidos já estão mais friáveis. Consequentemente, você pode levar mais lesões. E não tem como se prevenir? Não existe uma vacina, porque hoje a tecnologia é tão louca, tão maravilhosa. Ainda não, Zezé. Nada. Não, só os cuidados mesmo habituais. Os cuidados ter uma habituais boa e básicos. de vida, uma boa imunização, eu acho. Higiene também é fundamental. E outra coisa, só lembrando, nem todo olho vermelho é uma conjuntivite. Verdade. Isso é muito importante. Muitas vezes nós pegamos pacientes que supostamente estão tratando já uma conjuntivite porque passaram com um clínico ou acabaram fazendo automedicação, farmacêutico acabou indicando, e tratam-se de quadros muito mais graves, como por exemplo uveites, que são, são infecções já internas, que acometem, por exemplo, retina, úvea. Então são quadros que podem deixar sequelas visuais severíssimas. Nossa, aí é mais complicado, realmente. Por isso, gente, que não dá. Olha, você viu que o olho tá vermelho, tá ali lacrimejando, ao invés de você coçando, ou sei lá, enfim, tá incomodando, ao invés de você se automedicar, procura um especialista, não custa, fica muito mais barato, muito mais prático e já resolve o problema, não fica crônico o negócio. Exatamente. Né? Porque senão só vai complicando. E você viu bem aí quais são as complicações. E no caso do tratamento, vamos supor, para criança seria o mesmo, tanto se fosse bacteriano quanto viral? Sim, tem alguns... Ou tem alguma reserva? Geralmente a gente se baseia, como a maioria dos quadros são virais, geralmente a criança a gente acaba muitas vezes nem necessitando o uso de antibiótico terapia, porque muitas vezes acaba só intoxicando e não está tratando, porque antibiótico só trata realmente a bactéria, né? Mas tem alguns antibióticos que são mais indicados para crianças menores, alguns que não são indicados, por exemplo. Então isso o oftalmologista já tem o conhecimento para poder passar corretamente. Perfeito. Ótimo, doutora, como sempre, muito obrigada. Seus esclarecimentos foram excelentes. Muito obrigada. Obrigada mesmo, viu, querida? Gente, beijos. Até mais. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, o esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.